Pense no aço, o símbolo da força industrial. Um material que sustenta os nossos arranha-céus e constrói as nossas pontes. Mas a 1000 graus Fahrenheit, ou 540 graus Celsius, esse mesmo aço começa a amolecer como plástico, perdendo a sua força. Agora, imagine um forno que opera a uma temperatura 2,5 vezes mais quente, um inferno industrial que atinge os 2500 graus Fahrenheit. E lá dentro, um material que nós consideramos o símbolo da fragilidade. A cerâmica permanece perfeitamente intacto, sem uma única fenda. Como? Como é que o pó da terra, a argila comum que pisamos, se transforma numa supermatéria capaz de suportar um calor que derreteria o metal? Esta não é uma história sobre delicadeza. É uma história sobre poder extremo, química precisa e um batismo de fogo num vulcão controlado pelo homem. Tudo começa não numa fábrica limpa, mas numa vasta mina a céu aberto. Gigantescas escavadoras rasgam a pele da terra, expondo camadas de minerais que estão enterradas a profundidades de 3 a 9 metros. O que chamamos vulgarmente de argila é, na verdade, uma receita de engenharia. Para a cerâmica de alta qualidade, são necessários 4 ingredientes principais: a argila plástica, que dá forma, caolim, que dá brancura, feldespato, que atua como fundente, e quartzo, que dá estrutura. Cada um destes minerais é extraído separadamente, mas neste estado bruto eles estão contaminados. E o inimigo número 1 da cerâmica perfeita é quase invisível: o ferro. Uma única partícula de óxido de ferro, o equivalente à ferrugem, pode sobreviver a todo o processo e arruinar um lote inteiro, criando manchas escuras no produto branco puro. A caça ao ferro começa imediatamente. O material bruto é transportado para estações de pré-processamento. Jatos de água de alta pressão, disparados com uma força tremenda, desfazem os blocos gigantescos numa lavagem brutal que remove a terra, a areia e as raízes. Mas a verdadeira purificação acontece nestes enormes tanques de filtração circular. A água e os minerais giram num vórtice controlado. As partículas mais pesadas de ferro e outras impurezas são separadas, deixando para trás uma lama mineral purificada. É aqui que a magia branca acontece. O que era pedra suja e castanha torna-se a matéria-prima para a porcelana mais fina. Dentro da fábrica, a receita é executada com a precisão de um computador. Os minerais purificados são pesados, misturados com água em proporções exatas e agitados em tanques colossais até formarem uma sopa de argila espessa, chamada suspensão. Mas esta sopa não pode ser usada diretamente. A fábrica precisa dela em 2 estados completamente diferentes, dependendo do que vai produzir. E aqui, a estrada divide-se. O caminho A é para coisas planas, como azulejos e ladrilhos. A suspensão de argila é bombeada para o topo de torres de secagem por pulverização. Imagine um spray de cabelo gigante, com vários andares de altura. A argila líquida é pulverizada numa névoa fina, dentro de uma corrente de ar aquecido a centenas de graus. A água evapora instantaneamente, antes mesmo de a argila tocar no chão. O que resta no fundo é um pó fino e seco, com a consistência de farinha. O caminho B é para formas tridimensionais, como tijolos, isoladores ou tubos. A suspensão líquida é bombeada para prensas de filtro. Estas são máquinas incríveis. Placas maciças comprimem a lama de argila com uma força de centenas de toneladas, espremendo metodicamente cada gota de água. O resultado são blocos densos e plásticos de argila. Essencialmente, é a plasticina industrial perfeita, com o nível de umidade exato, pronta para ser esculpida. Agora que a fábrica tem o pó e os blocos, começa o balé mecânico da formação. Para tubos e tijolos, usa-se a extrusão. O bloco de argila plástica é alimentado num extrusor de parafuso, que funciona como uma máquina de moer carne industrial. Um parafuso gigante e rotativo comprime a argila e força a passar por uma matriz de metal com uma pressão implacável. Do outro lado, emerge uma coluna contínua de argila, já com a forma perfeita do produto final.
Enquanto ainda se move no tapete rolante, fios de aço finos e esticados descem e cortam a coluna em segmentos perfeitos, num movimento rápido e silencioso. Para pratos e taças, a velocidade é tudo. A técnica chama-se jiggering. Um molde de gesso com a forma exterior do prato gira a alta velocidade. Um pedaço de argila macia é largado no centro. Então, uma lâmina de metal com o perfil interior exato da taça desce e pressiona a argila contra o molde. Ela gira e corta o excesso de material. Em apenas alguns segundos, um pedaço disforme de argila é transformado numa taça perfeita e simétrica. Mas e as formas complexas? Um bule? Um vaso curvo? Para isso, usa-se a fundição por deslizamento. A argila líquida, ou slip, é vertida para moldes de gesso ocos. O gesso tem uma propriedade mágica, é como um vampiro de água. Ele começa imediatamente a sugar a umidade da argila líquida que lhe toca. Uma casca sólida de argila começa a crescer nas paredes internas do molde. Após um período de tempo exato, o molde é virado e o excesso de líquido é despejado. O que fica para trás é a forma oca perfeita do vaso. Milhares de peças por hora estão agora formadas. Elas têm a forma certa, mas são inúteis. São fracas, frágeis e ainda estão cheias de água. Se fossem para o forno principal agora, a água presa no interior ferveria, transformar-se-ia em vapor e... bum! Elas explodiriam. As peças têm de ser preparadas para o grande fogo. O primeiro passo é a secagem. As peças passam lentamente por câmaras de secagem controladas, a temperaturas entre os 140 e os 250 graus Fahrenheit, 60 a 120 graus Celsius. Este calor suave remove a água física que está entre as partículas de argila. Mas agora vem o verdadeiro segredo industrial. O primeiro fogo, conhecido como a cozedura bisque. As peças secas entram num forno-túnel. A temperatura sobe muito mais, o suficiente para queimar toda a água química e quaisquer impurezas orgânicas. Mas aqui está a parte genial e é contra-intuitiva. O objetivo não é tornar a peça dura ou impermeável. O objetivo é torná-la porosa. A peça que sai deste primeiro forno é como um biscoito. É dura, mas se olhar ao microscópio, está coberta de milhões de poros minúsculos. Está, literalmente, com sede. E esta sede microscópica é a chave absoluta para o passo seguinte e mais importante. O esqueleto poroso está pronto, e agora a fábrica vai dar-lhe a sua pele, a sua armadura de vidro. O processo chama-se esmaltagem ou vitrificação. O esmalte não é tinta, é essencialmente vidro em pó, uma mistura complexa de minerais finamente moídos, sílica e pigmentos suspensos em água. Observe o mergulho coreografado. Braços robóticos pegam nas peças porosas e mergulham-nas neste banho líquido. Graças à sede criada no primeiro fogo, a peça bebe o esmalte instantaneamente. A água é absorvida pelos poros e a camada de pó de vidro agarra-se à superfície. O tempo é tudo. 1 segundo a mais e a camada de esmalte fica demasiado espessa e escorre. 1 segundo a menos e a proteção falha. Neste momento, a peça está irreconhecível. Está coberta por uma camada de pó bassa, opaca e frágil. Parece gesso, mas esta camada de pó está prestes a tornar-se uma armadura impenetrável. Só precisa de uma coisa: fogo. E agora o evento principal, a transformação final, o julgamento pelo fogo que separa a argila da cerâmica. As peças entram no forno principal. Não é um forno pequeno, é um túnel industrial colossal, com dezenas de metros de comprimento, operando sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lá dentro, a temperatura sobe a níveis que a mente humana mal consegue conceber. 2.200, 2.500 graus Fahrenheit, 1.370 graus Celsius. Vamos contextualizar. Isto é mais quente que a lava de um vulcão ativo. É uma temperatura que transforma o aço em sopa. E neste inferno, duas coisas mágicas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, o pó de esmalte baço que cobria a peça derrete. Funde-se e flui, transformando-se num líquido brilhante, numa camada de vidro puro e perfeito.
Segundo, o corpo de argila por baixo, agora selado, também atinge a sua temperatura de maturação. Os minerais fundem-se. Os poros microscópicos que eram tão vitais, agora colapsam e desaparecem. O vidro líquido e a argila fundida unem-se quimicamente, tornam-se uma só coisa, uma única massa sólida, incrivelmente dura e completamente impermeável. O design destes fornos é uma maravilha. Repare no teto curvo. Não é por estilo. O arco força o calor a circular uniformemente, como um furacão controlado, garantindo que cada centímetro da peça é cozido exatamente à mesma temperatura. O que entrou no túnel como um biscoito frágil coberto de pó, sai do outro lado como uma armadura de cerâmica brilhante. O fogo fez o seu trabalho, mas a batalha pela perfeição ainda não está ganha. Cada peça que sobrevive ao forno passa por uma inspeção de nível militar. Primeiro, a tecnologia que vê o invisível. Scanners de ultrassom disparam ondas sonoras através das paredes da cerâmica. É como uma ecografia, que procura bolhas de ar microscópicas ou fendas internas que possam ter sido criadas pelo estresse do calor. Ao mesmo tempo, lasers varrem a superfície. Eles criam um mapa tridimensional completo da peça. O computador compara instantaneamente esse mapa com o ficheiro do design perfeito. 1 milímetro de deformação, rejeitada. Uma bolha de ar escondida, rejeitada. Mas a máquina não sente tudo. Para as peças mais finas e delicadas, é preciso o toque humano. Trabalhadores especializados, usando luvas de algodão macias para não deixar impressões digitais no esmalte quente, inspecionam visualmente cada peça sob luzes intensas. E são eles que executam o passo final, a embalagem. Eles envolvem cuidadosamente cada peça, colocando finas folhas de papel entre cada prato. É a união perfeita, a força bruta do fogo, a precisão fria do laser e o cuidado insubstituível do toque humano. Mas há alguns segredos neste processo. Sabia que, mesmo nas linhas de corte de tijolos mais rápidas e automatizadas, são os operadores humanos que ainda ajustam manualmente a tensão dos fios de aço? Eles fazem-no de ouvido e de olho, porque a argila, sendo um material natural, muda subtilmente a sua consistência, e só um artesão treinado sabe sentir a tensão correta. Sabia também que para as formas mais complexas do mundo, como sanitas de porcelana ou bules intrincados, o método de fundição em moldes de gesso que vimos é, em princípio, o mesmo método usado há centenas de anos. E muitos dos padrões coloridos que vemos não são pintados à mão nem por robôs. São aplicados por máquinas de decalques, transferências especiais que são pressionadas contra a superfície da peça por uma almofada de borracha macia antes de irem para o forno final. Começamos com uma pergunta. Como é que a lama frágil sobrevive a um calor que derrete o aço? A resposta não está num único passo, está em todos eles. Está na purificação da matéria-prima, na remoção do inimigo chamado ferro. Está na formação, no balé preciso de máquinas que dão forma ao pó. E, acima de tudo, está no fogo. Não um fogo, mas dois. O primeiro fogo, que inteligentemente abre os poros e prepara a peça. E o segundo fogo, o grande batismo a 2.500 graus, que sela a armadura de vidro. A viagem da cerâmica é a prova de que a tradição antiga e a tecnologia moderna podem criar algo de beleza e força incríveis. O que era apenas pó da terra torna-se um objeto de história e de inovação forjado no coração de um vulcão industrial. Todos os dias, o nosso mundo descarta metal suficiente para construir 200 torres Eiffel. 200. Todos os dias. Esse carro velho e enferrujado, abandonado à beira da estrada, parece ser o fim de uma história. Mas e se for, na verdade, o início de uma nova? Como é que este símbolo esquecido do passado se transforma na matéria-prima para um futuro brilhante, regressando às nossas vidas de formas que mal podemos imaginar? Esta é a história de uma ressurreição industrial, uma jornada desde o ferro velho até o coração ardente da metalurgia, onde o que foi descartado renasce, mais forte do que nunca. A jornada começa em lugares que parecem cemitérios de gigantes.
extensos campos a céu aberto, onde milhares de automóveis, máquinas de lavar e estruturas metálicas aguardam o seu destino final. Aqui, o ar está impregnado com um cheiro de ferrugem e óleo velho. Um silêncio pesado paira sobre as carcaças, testemunhas silenciosas de uma vida útil terminada. Mas para os engenheiros e técnicos que aqui trabalham, isto não é um fim, é um tesouro adormecido, uma mina urbana de recursos valiosos. O primeiro passo é a avaliação. Cada veículo que chega é pesado numa balança industrial. O seu peso é a primeira medida do seu potencial. Quase todas as partes de um carro podem ser recicladas, desde o chassi de aço maciço até as maçanetas das portas feitas de ligas mais leves. Esta prática não é nova. A história mostra-nos que a humanidade sempre entendeu o valor do metal reciclado. Arqueólogos descobriram que, já na Roma antiga, os ferreiros recolhiam espadas de bronze, gastas em batalha, para as derreter e transformar em potes, ferramentas e outros utensílios do cotidiano. O ciclo de vida do metal é quase tão antigo como a própria civilização. Hoje, o processo é infinitamente mais complexo e preciso. Após a pesagem, começa uma triagem meticulosa, uma espécie de autópsia mecânica, onde o veículo é despojado de tudo o que não é metal. Pneus, vidros, plásticos e fluidos são cuidadosamente removidos. Cada material seguirá o seu próprio caminho de reciclagem, mas é o esqueleto de metal que detém o maior valor. Uma vez que o metal está nu, começa a verdadeira ciência da separação. Antes que este material possa renascer, ele precisa de ser dividido com uma precisão quase cirúrgica. O fluxo de sucata entra numa linha de triagem, onde a tecnologia de ponta assume o controle. O metal é classificado em 3 categorias principais. A primeira e maior categoria são os metais ferrosos, principalmente ferro e aço. Eles constituem cerca de 70% de todo o peso do lixo metálico e são facilmente identificáveis pela sua propriedade mais conhecida, o magnetismo. A segunda categoria são os metais não ferrosos, como o alumínio, o cobre e o níquel. São mais leves, resistentes à corrosão e extremamente valiosos. Separar o alumínio de uma carroçaria do aço de um chassi é crucial para a qualidade do produto final. A terceira categoria é a mais crítica. Os materiais perigosos. Baterias contêm chumbo e ácido. Interruptores antigos podem conter mercúrio. E os sistemas de travagem de veículos mais velhos podem ter amianto. Estes componentes exigem um manuseamento especializado para garantir que são neutralizados e descartados de forma segura, sem prejudicar o ambiente. Em algumas das fábricas mais avançadas do mundo, esta triagem já não é feita apenas por mãos humanas. Robôs equipados com sensores laser percorrem o fluxo de sucata, identificando diferentes tipos de ligas metálicas com uma velocidade e precisão sobre-humanas. Um feixe de luz analisa a composição química de uma peça que, numa fração de segundo, um braço mecânico atira para o contentor correto. É a união perfeita entre a força bruta da indústria pesada e a delicadeza da inteligência artificial. Cada peça de metal é identificada e catalogada, pronta para a próxima etapa, a mais brutal e espetacular de todas. Depois da triagem, o metal está limpo e classificado, mas ainda mantém a sua forma original. Uma porta de carro ainda é uma porta, um chassi ainda é um chassi. Para o transformar em matéria-prima universal, é preciso destruir a sua identidade. O material é transportado para uma máquina, que é o coração pulsante de qualquer centro de reciclagem, o triturador, ou shredder. Não é apenas uma máquina, é um monstro mecânico, um titã de aço com uma fome insaciável. O seu tamanho é colossal e o seu som é um rugido ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Uma grua gigante levanta um carro inteiro, balançando-o no ar como se fosse um brinquedo, e deixa-o cair na boca do triturador. Por um instante, há silêncio, e depois, o caos. Lâminas de aço endurecido, mais grossas que um braço humano, e a girar a uma velocidade incrível, agarram o veículo e puxam-no para dentro com uma força implacável. O som é uma sinfonia de destruição, o metal a ser rasgado, o vidro a estilhaçar-se, a estrutura a ceder sob uma pressão de centenas de toneladas. Em menos de um minuto, um automóvel que demorou dias a ser montado é reduzido a fragmentos do tamanho de um punho.
O objetivo deste processo brutal não é apenas a destruição. O metal triturado é muito mais fácil de manusear, transportar e, mais importante, de derreter. A sua área de superfície aumenta drasticamente, o que permite que o calor do forno o consuma de forma mais rápida e uniforme. Da boca do triturador não sai um carro, mas um fluxo contínuo de metal irreconhecível, uma mistura homogênea pronta para a fase final da purificação. O metal está agora triturado num fluxo homogêneo, mas ainda é uma mistura de diferentes tipos. O aço está misturado com o valioso alumínio. Separar estes dois materiais é o próximo desafio, e a solução é uma demonstração elegante de física em ação. O fluxo de fragmentos de metal é despejado numa passadeira rolante que o transporta para debaixo de um tambor magnético gigante. Este não é um ímã comum, é um eletroímã colossal, com um poder capaz de levantar toneladas. À medida que a rio de metal passa por baixo, tudo o que contém ferro e aço é arrancado da passadeira, saltando e agarrando-se à superfície do tambor. O aço segue um caminho, enquanto os materiais não magnéticos continuam no seu percurso. Mas como separar o alumínio do resto dos não metais, como plástico e borracha, que possam ter escapado à triagem inicial? A resposta está num fenômeno físico chamado correntes de Foucault. O fluxo restante de material passa por outro separador, que gera um campo magnético de rotação rápida. Este campo não atrai o alumínio, mas induz pequenas correntes elétricas dentro dos fragmentos de alumínio. Estas correntes, por sua vez, criam o seu próprio campo magnético, que se opõe ao campo principal. O resultado é uma força de repulsão. O alumínio é literalmente empurrado para fora da passadeira, saltando para um contentor separado, enquanto os outros materiais, inertes a este campo, simplesmente caem no final da linha. É um espetáculo quase mágico ver o metal a levitar e a separar-se sem qualquer contato físico. Uma dança invisível de forças magnéticas que purifica o material com uma eficiência notável. Agora, finalmente, temos matérias-primas puras, montes gigantes de aço triturado e pilhas brilhantes de alumínio, frios e inertes, mas prestes a enfrentar o fogo. A etapa final da jornada é a mais dramática e transformadora. O metal, agora limpo, puro e triturado, é transportado para a fundição, o coração ardente da reciclagem. É aqui que o sólido se torna líquido e o velho se torna novo. O aço e o alumínio são carregados em fornos gigantes, caldeirões do tamanho de edifícios que atingem temperaturas inimagináveis. O aço é levado a mais de 1.500 graus Celsius, uma temperatura mais quente que a lava de um vulcão. O alumínio derrete a uma temperatura mais baixa, mas ainda assim escaldante, de 660 graus Celsius. Dentro destes fornos, o metal perde toda a memória da sua forma anterior. Uma viga de ponte, uma lata de refrigerante, um capô de carro, tudo se funde numa massa incandescente e homogênea. O calor intenso queima quaisquer impurezas restantes, como tinta ou plásticos que sobem à superfície como uma escória que é depois removida. O que resta é metal líquido, puro e vibrante, uma visão hipnótica de poder primordial. Este processo, embora visualmente intenso, é um milagre de eficiência energética. Produzir aço a partir de sucata consome cerca de 75% menos energia do que produzi-lo a partir de minério de ferro virgem. No caso do alumínio, a poupança é ainda mais espantosa. A reciclagem de alumínio consome até 95% menos energia do que a sua produção a partir da bauxite. A energia poupada ao reciclar uma única lata de alumínio é suficiente para alimentar um computador portátil durante 3 horas. Quando o metal atinge o estado líquido perfeito, o forno inclina-se lentamente e um rio de fogo branco amarelado flui para moldes gigantes. Nestes moldes, o metal arrefece e solidifica, formando lingotes, placas ou vigas. Os blocos de construção para um novo ciclo de vida. O ciclo está completo. O que era um carro enferrujado é agora um bloco de aço puro e brilhante, pronto para ser enviado para fábricas em todo o mundo. Mas a história deste metal reciclado está cheia de surpresas e lendas. Sabia que parte do aço do lendário Titanic, após o seu trágico fim, foi recuperado e, segundo se crê, reciclado?
O metal que testemunhou um dos momentos mais marcantes da história marítima pode hoje fazer parte de um carro, de uma viga ou de um eletrodoméstico na sua casa. O ciclo de vida de uma lata de alumínio é de uma velocidade estonteante. Desde o momento em que a coloca no contentor de reciclagem, ela pode ser recolhida, transportada, triturada, derretida, transformada numa nova lata, enchida, rotulada e regressar à prateleira do supermercado em apenas 60 dias. Um ciclo quase perfeito de sustentabilidade. E o poder deste metal renascido não é apenas para objetos pequenos. Na Califórnia, ergue-se uma ponte construída com 85% de aço reciclado, proveniente de estruturas antigas demolidas. É uma prova monumental de que a engenharia do futuro pode ser construída sobre as fundações do passado, de forma mais econômica, ecológica e incrivelmente resistente. Voltamos então à questão da energia. Aquele número impressionante, uma poupança de até 95%. Imagine uma linha de montagem reluzente. Um carro novo com a sua pintura a brilhar sob as luzes da fábrica desliza suavemente para fora da linha, pronto para a estrada. É um símbolo de modernidade e inovação. Mas o seu segredo está no seu interior. Até 30% do aço que compõe a sua estrutura robusta pode ter vindo daquele carro velho e enferrujado que vimos no início. A sua força vem do renascimento. Fica claro que naquilo que muitos chamam simplesmente de lixo, na verdade, esconde-se o imenso potencial para construir, de forma mais inteligente, o nosso amanhã. Você já se perguntou o que há em comum entre o smartphone que você usa todos os dias para ver vídeos e o caça supersônico que rompe a barreira do som a quilômetros de altura? A resposta é um metal. Mas não um metal qualquer. É um material nascido do fogo e do vácuo, tão resistente que protege submarinos nas profundezas esmagadoras do oceano, e tão puro que o corpo humano o aceita como se fosse seu. Este é o titânio, um elemento que nos rodeia, mas cuja origem é uma das sagas industriais mais épicas da humanidade. Para transformar uma simples areia cinzenta neste supermaterial, é preciso dominar temperaturas mais quentes que a lava de um vulcão e criar um vácuo mais perfeito que o do espaço sideral. Como a humanidade conseguiu forjar um metal com as qualidades de um deus a partir do pó da terra, esta é a história de como pegamos o indomável e o transformamos na espinha dorsal da nossa tecnologia mais avançada. A jornada do titânio não começa em um laboratório futurista, mas em paisagens vastas e selvagens. Ele é o 9º elemento mais abundante na crosta terrestre, o que significa que está por toda parte, mas ao mesmo tempo em lugar nenhum. Ele não se apresenta em pepitas brilhantes como o ouro. Em vez disso, ele se esconde à vista de todos, trancado dentro de minerais, com a aparência de areia escura e comum, chamados ilmenita e rutilo. A caça a este tesouro disfarçado é uma operação de escala monumental. Em algumas costas, o método é quase brutal em sua simplicidade. Canhões de água gigantes disparando jatos com a força de um furacão, literalmente desintegram dunas de areia. O som é um rugido contínuo, enquanto toneladas de areia são transformadas em uma lama turbulenta. Aqui, a física faz o trabalho pesado. As partículas de titânio, por serem muito mais densas, afundam rapidamente, enquanto a areia comum, mais leve, é varrida pela correnteza. É como peneirar uma praia inteira para encontrar grãos de ouro, mas o que se busca é um pó cinzento. Em minas continentais, a escala é ainda mais avassaladora. Escavadeiras gigantes, altas como um prédio de 3 andares e com garras que poderiam engolir um carro, removem metodicamente a camada superficial da Terra. Elas cavam crateras tão vastas que podem ser vistas do espaço. Caminhões de transporte, cada um capaz de carregar o peso de 100 carros familiares, formam um fluxo interminável da mina para a usina de processamento. Para cada quilo de titânio que acabará em um produto de alta tecnologia, dezenas de toneladas de rocha e terra precisam ser movidas. É um esforço hercúleo que consome quantidades inimagináveis de energia e água, tudo para convencer a Terra a entregar um de seus segredos mais bem guardados. Uma vez extraído, o minério bruto é apenas uma mistura caótica de areia, cascalho e os preciosos minerais de titânio. Agora começa a fase crítica de purificação, um processo de múltiplos estágios que se assemelha a remover as camadas de uma armadura antiga e complexa para chegar ao guerreiro interior.
O primeiro passo é a separação por gravidade. Imagine sacudir um frasco com areia e pequenas pedras. As pedras mais pesadas vão para o fundo. Agora imagine isso acontecendo em tanques do tamanho de piscinas olímpicas, onde a lama de minério é agitada vigorosamente. O titânio mais pesado afunda, enquanto as impurezas mais leves são drenadas. O que sobra já é muito mais rico, mas ainda não é puro. A seguir, entra em cena o poder invisível do magnetismo. O concentrado passa por esteiras rolantes sob eletroimãs gigantes, tão potentes que poderiam levantar um carro. Esses ímãs atuam como um pente fino, arrancando qualquer partícula de ferro que tenha se misturado ao minério. O ferro é um inimigo da força do titânio, e até mesmo um traço minúsculo poderia comprometer o lote inteiro. Finalmente, a etapa mais sutil, a flotação. Isso é pura alquimia química. O concentrado é misturado em tanques com água e reagentes especiais. Esses reagentes têm uma propriedade curiosa. Eles se agarram às impurezas como a sílica, mas ignoram o titânio. Em seguida, bolhas de ar são injetadas no tanque. As impurezas, agora envoltas pelos reagentes, pegam carona nas bolhas e sobem à superfície, formando uma espuma que é simplesmente raspada e descartada. O que permanece no fundo é um pó escuro e denso, agora com mais de 90% de dióxido de titânio puro. A areia suja e sem valor foi transformada em uma matéria-prima estratégica, pronta para enfrentar o fogo. Cada etapa é uma batalha pela pureza, onde a menor falha pode significar o desastre. Temos agora um pó de uma pureza incrível, mas ainda é apenas um pó, uma promessa de metal. Para despertá-lo para lhe dar forma e força, é necessário um ritual de fogo e química, um processo tão engenhoso que mudou a metalurgia para sempre, o processo Kroll. Este processo não acontece em fornos abertos, mas em reatores de aço selados, como cofres gigantes. Dentro, a atmosfera é preenchida com gás argônio inerte, porque o titânio quente é tão reativo que até mesmo o ar o contaminaria. Primeiro, o pó de dióxido de titânio é aquecido a cerca de 1000 graus Celsius e exposto a gás cloro. Essa reação o transforma em um líquido, o tetracloreto de titânio. Agora vem o momento mágico. Magnésio derretido, um metal ainda mais reativo, é introduzido no reator. Aqui acontece uma troca violenta no nível atômico. O magnésio, com sua maior afinidade química, arranca os átomos de cloro do titânio, libertando o titânio puro para existir por conta própria. É uma dança química, onde um metal se sacrifica para libertar outro. Durante horas, o titânio puro se deposita lentamente nas paredes frias do reator. Quando o processo termina e o reator é aberto, o que sai não é um lingote brilhante e liso, é um bloco cinza, poroso e surpreendentemente leve, com uma textura que lembra uma esponja marinha ou um pedaço de coral. É a esponja de titânio. É feia, quebradiça e cheia de vazios, deixados pelo cloreto de magnésio que foi removido. Mas não se engane pela aparência. Este é o nascimento do metal. É a primeira vez que o titânio assume sua forma metálica. Ainda é um embrião, imperfeito e bruto, mas o coração do supermetal já começou a bater. A esponja de titânio é o metal em sua forma mais crua, cheia de impurezas e vazios. Para transformá-la no material monolítico e perfeito exigido pela tecnologia moderna, ela precisa passar por um batismo de fogo final. Um ritual de purificação que acontece em um ambiente que imita o vácuo do espaço profundo. Este é o processo de refusão a arco a vácuo, ou VAR, a etapa que eleva o titânio de um simples metal a um supermaterial. Primeiro, a esponja é esmagada, limpa de todos os resíduos de sal e compactada sob uma pressão de milhares de toneladas em um bloco denso, que servirá como um eletrodo gigante. Este eletrodo é então suspenso dentro de um forno de cobre, que é selado e de onde todo o ar é bombeado, criando um vácuo quase perfeito. O oxigênio é o inimigo mortal do titânio. Em altas temperaturas, um único átomo de oxigênio agiria como um veneno, tornando o metal quebradiço. Então, o espetáculo começa. Uma corrente elétrica de imensa voltagem é aplicada, criando um arco elétrico entre o eletrodo e a base do forno. Um raio artificial, mais brilhante que o sol, que gera um calor de milhares de graus. O arco começa a derreter a ponta do eletrodo, gota a gota. Cada gota de titânio líquido cai em um cadinho de cobre resfriado à água. Não é um derramamento rápido.
O lingote é construído pacientemente, gota a gota, ao longo de muitas horas. Este processo lento garante que o resfriamento seja perfeitamente uniforme, eliminando quaisquer bolhas de gás ou impurezas restantes que simplesmente evaporam no vácuo. Quando o processo termina, o que resta é um cilindro perfeito de titânio puro, brilhante, denso e com uma força interna quase inquebrável. Se o processo Kroll foi o nascimento, este foi o batismo que lhe deu sua alma indestrutível. O lingote agora é perfeito em sua pureza, mas ainda é apenas um bloco bruto de metal. Para se tornar útil, ele precisa ser moldado, um processo que combina a força de um gigante com a precisão de um cirurgião. A transformação começa no calor. O lingote, aquecido a mais de 1000 graus Celsius até brilhar com um tom laranja-cereja, é movido por braços robóticos para a prensa de forjamento. Aqui, uma força de 50.000 toneladas, o peso de um porta-aviões, desce sobre o metal a cada poucos segundos. O som é um estrondo ensurdecedor que reverbera por toda a fábrica. Cada impacto não apenas molda o metal, mas também refina sua estrutura interna, alinhando os grãos de cristal em uma formação compacta e interligada, tornando-o exponencialmente mais forte. Depois que a força bruta fez seu trabalho, transformando o lingote em barras ou placas mais manejáveis, começa a dança da precisão. A usinagem do titânio é lendariamente difícil. É como tentar esculpir granito com uma faca de bolso. O metal é tão duro e um mau condutor de calor que a fricção da ferramenta de corte gera um calor intenso que pode derreter a própria ferramenta. Por isso, o processo é inundado por um fluxo constante de líquido de arrefecimento. Em centros de usinagem CNC, guiados por computador, ferramentas de corte com ponta de diamante executam um balé robótico. Elas seguem caminhos complexos, programados em milhares de linhas de código, removendo material com uma precisão de micrones, mais fino que um fio de cabelo humano. É neste balé de força e precisão que o titânio finalmente assume sua forma final. A pá de turbina de um motor a jato, um parafuso cirúrgico projetado para se fundir com o osso, ou a moldura elegante de um relógio de luxo. A jornada da rocha bruta à perfeição usinada está completa. E então o ciclo se completa. O mesmo titânio que começou como uma areia cinzenta em uma praia distante, que sobreviveu ao fogo dos reatores e ao batismo do vácuo, agora retorna para nossas mãos. Vemos o smartphone novamente. A câmera mergulha em sua estrutura, revelando a moldura de titânio que lhe confere leveza e força. Então a cena se expande. Vemos esse mesmo brilho metálico na lâmina de uma turbina de avião, girando a velocidades incríveis. Vemo-lo no casco de um submarino, silenciosamente patrulhando as profundezas escuras do oceano. E o vemos em um implante de quadril dentro do corpo humano, tornando-se uma parte da pessoa, permitindo-lhe andar novamente. A jornada do titânio, da rocha bruta, a um componente de precisão, é mais do que uma maravilha da engenharia. É um testemunho da ambição humana. É um símbolo de nossa capacidade de pegar o elemento mais teimoso e desafiador da natureza e transformá-lo em ferramentas que não apenas servem a nós, mas que expandem o próprio significado do que é possível. A história do titânio é a prova de que, a partir dos minerais da Terra, podemos forjar conquistas que alcançam os céus e dominam as profundezas. Para obter apenas 260 gramas de ouro, o peso de um smartphone comum, é preciso processar 19.000 toneladas de terra e rocha. Como um metal precioso é extraído de uma quantidade tão insignificante de minério, e qual é o seu verdadeiro preço? Esta é a história de um brilho que nasce na escuridão, uma jornada da rocha antiga até a barra de ouro puro trancada em cofres impenetráveis. Uma viagem que começa nas profundezas da terra e termina no deslumbrante mundo da riqueza e do status. Existe um cartão dourado e brilhante que já esteve associado ao nome de Donald Trump. Corriam rumores de que valia até 5 milhões de dólares, e alguns diziam que apenas segurá-lo poderia garantir a cidadania americana. Seja um símbolo ou algo real, uma coisa é clara: o ouro nunca foi apenas um metal. É poder que se pode segurar, ambição que se pode vestir,
O ouro aparece em toda parte no mundo do luxo, desde supercarros chamativos até bifes cobertos com flocos de ouro comestíveis, que podem custar milhares de dólares por porção. Mais de 4.000 toneladas de ouro são extraídas todos os anos ao redor do mundo. Mas por trás desse brilho há uma jornada longa e intensa. Há mais de 6.000 anos, durante a Era Neolítica, o ouro já era usado para fazer joias, objetos sagrados e utensílios domésticos especiais para governantes e elites. O que diferencia o ouro não é apenas o seu brilho, mas a sua capacidade de durar no tempo. Ele não enferruja, não desbota e não se desgasta. Num mundo em constante mudança, o ouro é uma das poucas coisas que nunca precisa provar o seu valor novamente. É por isso que se tornou um símbolo duradouro de poder, riqueza e confiança. Ele não espera na superfície, revela-se apenas àqueles que são pacientes o suficiente para procurar por baixo dela. Em 1848, uma pequena descoberta na Califórnia mudou o curso da história americana. Um punhado de flocos de ouro brilhantes encontrados num riacho desencadeou a mais famosa corrida do ouro do século XIX. Dezenas de milhares de pessoas correram para o oeste, abandonando cidades e fazendas com uma única esperança: enriquecer com o ouro. Mas antes que o ouro se torne um símbolo de status, ele precisa ser encontrado. E essa busca nos leva a dois mundos completamente diferentes. Vamos para Uganda, uma terra frequentemente descrita como vivendo sobre o ouro. Mas aqui, o ouro não brilha em vitrines. Ele se esconde sob poeira vermelha, suor e infâncias interrompidas. Sob um sol escaldante, famílias inteiras, incluindo crianças jovens demais para soletrar seus próprios nomes, pegam pás enferrujadas e seguem seus pais para um solo seco e implacável, na esperança de desenterrar alguns preciosos flocos. Com apenas $1 por dia para sobreviver, a mineração de ouro não é um trabalho, é uma tábua de salvação. E, no entanto, o preço do ouro é pago não apenas em trabalho, mas na saúde de crianças que crescem respirando poeira em vez de sonhos. Suas salas de aula são as margens dos rios, seus brinquedos são ferramentas. Para elas, o ouro não é um símbolo de riqueza, é a única chance que tem de sobreviver mais um dia. Um dia de caça ao ouro começa com apenas um detector de metais portátil e um bom par de ouvidos. Os mineradores caminham lentamente, com os olhos fixos no chão, ouvindo atentamente os suaves bips do dispositivo. Cada bip traz um vislumbre de esperança, mas este trabalho não se baseia na sorte. Mineiros experientes sabem onde procurar, ao redor de quartzo, ardósia ou áreas por onde o ouro já passou. Assim que recebem um sinal, a equipe começa a cavar e o verdadeiro trabalho começa. Os poços ficam cada vez mais fundos, às vezes dezenas de metros, cavados apenas com pás, picaretas e força humana, sem máquinas. Em alguns lugares, as pessoas usam troncos de árvores para sustentar os túneis, mas o risco de colapso está sempre presente. À medida que descem, os mineiros precisam rastejar por túneis estreitos, mal largos o suficiente para deitarem de lado. Cada buraco é como uma aposta. Pode não levar a nada, ou pode revelar rochas que valem o salário de um mês. Sacos pesados de terra são amarrados com cordas e içados por sistemas de roldanas básicos, empilhados à espera de serem esmagados. Então, o que resta é movido para uma zona diferente, para um passo muito mais delicado e perigoso: a adição de mercúrio. Embora o mercúrio seja notoriamente tóxico, ele continua sendo o único produto químico acessível aqui, que pode dissolver o ouro e libertá-lo das impurezas restantes. Os trabalhadores amassam essa mistura com mercúrio por 20 a 30 minutos, até formar um amálgama cinzento, semelhante a uma massa, uma mistura de ouro e mercúrio fundidos pela pressão e pelo desespero. Esta massa é então aquecida, fazendo com que o mercúrio evapore e desapareça no ar, deixando para trás o ouro bruto. O processo é simples, primitivo e devastador. Este método primitivo e mortal é o completo oposto de como o ouro é extraído do outro lado do mundo. Em total contraste com a mineração manual na África, os Estados Unidos adotaram maquinário moderno e tecnologia avançada para extrair ouro em uma escala massiva. Esta abordagem não só aumenta a eficiência, mas também ajuda a reduzir o impacto ambiental. Agora, vamos a uma mina de ouro em Nevada, onde você verá em primeira mão como a jornada para o metal precioso pode ser diferente quando a inovação lidera o caminho.
O primeiro passo na mineração de ouro moderna é perfurar buracos profundos no solo, geralmente entre 10 e 20 metros. Uma imponente plataforma de perfuração como esta, montada em um caminhão de serviço pesado e repleta de linhas hidráulicas, crava tubos de aço na rocha sólida com incrível precisão e força. Esses buracos são então preenchidos com explosivos, cuidadosamente preparados para explodir camadas de rocha sólida. Técnicos colocam detonadores em cada buraco e um único local pode ter de 50 a 100 deles, cada um conectado e cronometrado com precisão. Quando chega a hora, os explosivos são acionados todos de uma vez. Explosões poderosas abalam a área, enviando densas nuvens de fumaça para o ar. A força é tão intensa que rasga seções inteiras da montanha, quebrando rochas maciças em milhares de fragmentos menores, tornando muito mais fácil coletar e separar o ouro. No estágio seguinte, uma vez que as enormes formações rochosas são estilhaçadas em milhares de fragmentos menores, escavadeiras de serviço pesado entram em ação. Com cada colherada, elas recolhem pedaços de minério contendo ouro e os carregam em um longo sistema de correias transportadoras que corre ao longo da borda do local de mineração. Este sistema é projetado para operar continuamente, transportando o minério de forma suave e eficiente da área de detonação para o armazenamento temporário. Na planta de processamento, o minério viaja por correias transportadoras totalmente automatizadas, permitindo um movimento rápido e contínuo através da instalação. Embora cada tonelada de rocha contenha apenas 0,05% de ouro, apenas 1 grama escondido entre milhares, este pequeno vestígio está longe de ser inalcançável. Com a ajuda de tecnologia de refino de ponta, a planta consegue isolar e extrair essa partícula de ouro com notável precisão e eficiência. O minério de ouro é alimentado em um moinho de bolas massivo. A máquina gigante, repleta de dezenas de milhares de esferas de aço, cada uma pesando de alguns quilos a mais de 27 quilos, somando centenas de toneladas de aço sólido. À medida que o moinho gira, as esferas caem e colidem com o minério, esmagando-o com uma força tremenda. Pouco a pouco, as rochas são pulverizadas até se transformarem em um pó fino. Este processo de moagem funciona continuamente por 20 a 30 minutos, quebrando o minério até que ele seja quase um pó. Nesse ponto, a extração do ouro se torna muito mais fácil e eficiente. Em seguida, a água é adicionada ao minério triturado, transformando-o em uma pasta espessa, semelhante a um lodo. Essa consistência facilita a separação do ouro dos materiais indesejados. Quando a pasta de minério é despejada em grandes tanques ao ar livre, o processo de extração de ouro começa com um passo simples, mas eficaz: a separação física. Em seguida, agentes químicos como o cianeto são adicionados para dissolver qualquer ouro remanescente, ajudando a separá-lo das substâncias indesejadas, ainda misturadas com o minério. A solução líquida é então bombeada para uma célula eletrolítica, onde um fluxo constante de corrente contínua passa através da solução portadora de ouro. Dentro do tanque, os íons de ouro se movem em direção ao eletrodo negativo e gradualmente se depositam como uma camada sólida de metal puro, aderindo firmemente à superfície. Todo o processo ocorre sob condições cuidadosamente controladas, para garantir que o ouro formado seja quase 100% puro. Após o processo de eletrólise, e uma vez que o ouro puro foi separado, ele passa por uma etapa de fusão a alta temperatura, atingindo cerca de 1120 graus Celsius. O objetivo deste passo é eliminar completamente quaisquer impurezas restantes, enquanto transforma o ouro em estado líquido, facilitando o vazamento em moldes. A fusão também ajuda a tornar o ouro mais macio e uniforme, criando as condições ideais para moldá-lo em barras. Este processo não só dá ao ouro sua forma de barra padrão, mas também preserva sua pureza uma vez que esfria. As barras de ouro tomam forma, lentamente, após serem despejadas em moldes e deixadas para esfriar gradualmente ao ar livre. Uma vez sólido, o metal se torna duro e brilhante, com a aparência limpa e retangular, que define uma barra de ouro comercial padrão. Em seguida, o ouro é colocado em uma balança para determinar seu peso exato.
Em média, cada barra de ouro pesa entre 1 e 2 quilos. Cada barra contém cerca de 99,99% de ouro puro, com menos de 0,01% de impurezas metálicas residuais. Depois de pesado e inspecionado, ele passa por um processo de limpeza, usando uma solução de ácido suave. Este passo ajuda a remover impurezas como metais pesados e compostos remanescentes do processo de fusão. O ácido suave dissolve essas impurezas sem afetar o ouro puro. As barras de ouro puro são transportadas para os principais bancos do Zero City, incluindo o Federal Reserve, onde são armazenadas em cofres de alta segurança, sob a vigilância de pessoal de segurança profissional. O ouro é cuidadosamente preservado para garantir a máxima segurança e confidencialidade absoluta. E assim, tendo percorrido o caminho da explosão à fusão, a barra de ouro puro está pronta. Mas sua história não termina aqui. Sabia que o ouro é tão maleável que com ele se podem fazer fios mais finos que a seda? E que durante a corrida do ouro do século XIX, as pessoas abandonaram cidades e fazendas inteiras na esperança de enriquecer? Ou que a maior parte do ouro de fácil acesso no planeta já foi extraída, forçando os mineradores a ir mais fundo do que nunca? Começamos dizendo que para 260 gramas de ouro são necessárias 19 mil toneladas de rocha. Agora, esses 260 gramas, depois de passarem pelo fogo e pela química, chegam às mãos dos joalheiros e se transformam nisto. Desde barras refinadas de ouro puro, o metal é cuidadosamente transportado para instalações especializadas de fabricação de joias. Primeiro, o ouro é reaquecido em fornos de alta temperatura para torná-lo mais macio e maleável. Uma vez que atinge a flexibilidade desejada, o ouro passa por potentes laminadores, onde uma pressão intensa o achata e estica em longas e finas tiras ou fios delicados. Os finos fios de ouro são então enviados para uma máquina especializada na fabricação de correntes, onde são enrolados e formados em pequenos e precisos elos. Cada elo é cuidadosamente montado para criar uma corrente de ouro contínua. Cada grama brilhante guarda uma história do poder da tecnologia e do preço do trabalho humano, dois lados de um mesmo metal precioso. Todos os segundos no nosso planeta são vendidas 20 mil garrafas de plástico. 20 mil! E menos de 10% delas terão a oportunidade de serem recicladas. Como é que uma destas garrafas, um símbolo da nossa cultura do descartável, pode transformar-se no seu casaco de lã polar favorito? A resposta está num processo de transformação tão engenhoso quanto crucial para o futuro do nosso planeta. A escala do problema é difícil de compreender. Anualmente, a humanidade produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico. Deste volume colossal, mais de 8 milhões de toneladas acabam nos nossos oceanos, formando ilhas de lixo e ameaçando a vida marinha. Uma única garrafa de plástico deixada na natureza pode levar mais de 450 anos a decompor-se, 4 séculos e meio. Por isso, a reciclagem de plástico não é uma opção, é uma necessidade urgente. É uma batalha contra o tempo e contra o nosso próprio desperdício. E é uma batalha que a indústria está a começar a travar com tecnologia e inovação. Cerca de 60% de todas as fibras sintéticas usadas para vestuário no mundo já não vêm diretamente do petróleo, mas sim de garrafas recicladas como estas. A viagem desta garrafa começa nos centros de recolha, onde montanhas de plástico aguardam. É uma visão avassaladora, um testemunho tangível do nosso consumo. Mas, tal como o metal, cada uma destas garrafas é uma promessa de um novo começo. Mas, antes que qualquer transformação possa ocorrer, é preciso ordem no caos. O primeiro passo na vida nova de uma garrafa de plástico é uma triagem rigorosa. Numa fábrica de reciclagem, as garrafas viajam em passadeiras rolantes, onde são separadas por tipo de plástico e, crucialmente, por cor. O plástico transparente, conhecido como PET, tereftalato de polietileno, é o mais valioso e versátil. É usado para criar novas garrafas ou fibras de alta qualidade. Os plásticos coloridos, verdes, azuis ou castanhos seguem um caminho diferente, sendo normalmente transformados em produtos que não exigem transparência. Este processo de triagem é um balé de alta tecnologia.
Sensores óticos analisam cada garrafa numa fração de segundo, identificando o seu tipo de polímero e cor. Jatos de ar comprimido, controlados por computador, disparam com precisão, empurrando as garrafas para os contentores corretos. Em algumas linhas, braços robóticos trabalham lado a lado com operadores humanos, garantindo que a separação seja o mais pura possível. E aqui, há um detalhe que faz toda a diferença e que começa em nossas casas. A qualidade da matéria-prima final depende drasticamente da limpeza inicial das garrafas. Uma simples ação de passar a garrafa por água antes de a deitar fora remove resíduos de açúcar e outras impurezas, melhorando enormemente a eficiência do processo e a qualidade do plástico reciclado. É um pequeno gesto com um impacto gigante. Depois de meticulosamente separadas, as garrafas estão prontas para a sua primeira grande transformação física. Elas são transportadas para uma máquina que funciona como um liquidificador industrial gigante, a trituradora. O som é menos brutal que o do triturador de carros, mas o processo é igualmente eficaz. Lâminas afiadas rasgam e cortam as garrafas, transformando-as em milhares de pequenos fragmentos, conhecidos na indústria como flakes ou flocos. O que antes eram recipientes volumosos e cheios de ar, agora é uma matéria-prima densa e compacta, fácil de manusear e transportar. Mas o processo de purificação ainda não terminou. Estes flocos coloridos são submetidos a vários banhos de limpeza. São lavados em água quente e detergentes especiais para remover quaisquer vestígios de etiquetas, cola e outras impurezas que tenham sobrevivido à triagem inicial. A pureza é a chave. Quanto mais limpos forem os flocos, mais forte e de maior qualidade será o produto final. Após a lavagem, os flocos são secos em grandes centrifugadoras e secadores de ar quente, até que toda a umidade seja removida. O resultado é uma montanha de pequenos pedaços de plástico brilhante, parecidos com confetes. Vistos de perto, é difícil acreditar que isto já foi uma garrafa de água ou de refrigerante. Cada floco é como um tijolo microscópico, pronto para ser usado na construção de algo inteiramente novo. Os flocos de plástico, limpos e secos, são a matéria-prima, mas ainda não estão na sua forma mais versátil. Para se tornarem um recurso universal, capaz de ser usado em qualquer fábrica de plásticos do mundo, precisam de passar por uma última e crucial transformação. Esta é a fase da granulação. Os flocos são alimentados numa máquina chamada extrusora. No seu interior, um parafuso gigante, conhecido como fuso, aquece e comprime os flocos. O plástico derrete, transformando-se numa massa viscosa e homogênea, como mel espesso. A temperatura é controlada com extrema precisão. Um aquecimento excessivo pode degradar o plástico, enfraquecendo as suas cadeias poliméricas. Um aquecimento insuficiente não o derreterá por completo. Esta massa de plástico derretido é então forçada a passar através de uma placa com pequenos orifícios, saindo do outro lado como longos fios de esparguete de plástico. Estes fios passam imediatamente por um banho de água para arrefecer e solidificar. Em seguida, uma lâmina rotativa corta-os em pequenos cilindros de poucos milímetros de comprimento. São estes os pellets ou grânulos. Pequenas e uniformes, estas pérolas de plástico reciclado são a forma final da matéria-prima. São fáceis de armazenar, transportar e dosear nas máquinas de produção. O ciclo de transformação da garrafa está completo. O que era um resíduo incômodo é agora um produto valioso, pronto para ser enviado para fábricas e começar a sua segunda vida. A partir destes grânulos, a magia acontece. Eles podem ser derretidos e moldados numa variedade quase infinita de novos produtos. A aplicação mais surpreendente é talvez no mundo da moda. Os grânulos são derretidos novamente e extrudidos através de fieiras com orifícios microscópicos para criar fios de poliéster. Estes fios são depois tecidos para fazer tecidos macios e duráveis. Para produzir um casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. O mesmo material pode ser usado para fazer alcatifas, enchimento para sacos-cama ou mesmo calçado desportivo. Mas a sua nova vida não se limita ao vestuário.
Os grânulos podem ser moldados por injeção para criar novos recipientes, mobiliário de jardim, peças para parques infantis ou componentes para automóveis. O ciclo parece perfeito. No entanto, ao contrário do metal, o plástico tem um limite. A cada ciclo de aquecimento, trituração e fusão, as longas cadeias de polímeros que dão ao plástico a sua força e flexibilidade encurtam-se e enfraquecem. É o que se chama de estresse térmico e mecânico. Após cerca de 5 ou 6 ciclos de reciclagem, o plástico perde grande parte das suas propriedades originais. Torna-se mais quebradiço, menos transparente e mais difícil de trabalhar. Já não pode ser usado para fazer uma garrafa transparente ou uma fibra de alta qualidade. A sua jornada de reencarnação tem um fim. Mas mesmo quando o plástico atinge este limite, a sua história não termina necessariamente. Inicia-se um processo conhecido como downcycling, ou reciclagem para aplicações de menor exigência. O plástico que já não serve para fazer garrafas pode ser misturado com outros materiais para criar tábuas de plástico para mobiliário de exterior, painéis de construção ou até mesmo ser adicionado ao asfalto para tornar as estradas mais duráveis. E se no final nenhuma destas opções for viável, ainda resta uma última possibilidade: a recuperação de energia. Em instalações especializadas, o plástico pode ser incinerado de forma controlada para gerar calor e eletricidade. Não é a solução ideal, pois liberta dióxido de carbono, mas pelo menos aproveita a energia contida no material e reduz a necessidade de queimar combustíveis fósseis. Mas a ciência não para, e o que hoje é um limite, amanhã pode ser um novo começo. A fronteira da reciclagem de plástico está a expandir-se para o nível molecular. Existem métodos avançados, como a pirólise, que prometem fechar o ciclo de uma vez por todas. Neste processo, o plástico é aquecido a temperaturas de cerca de 700 graus Celsius, na ausência de oxigênio. Em vez de queimar, as suas moléculas quebram-se, revertendo aos seus componentes básicos, gases e óleos, que podem ser usados para criar plástico virgem de novo, ou mesmo como combustível. Outra tecnologia, a hidrólise, usa água a alta pressão para alcançar uma decomposição molecular semelhante. E enquanto estas tecnologias se desenvolvem, o impacto da reciclagem que já existe é tangível. Lembre-se, para fabricar um único casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. E talvez o mais promissor de tudo, em laboratórios de todo o mundo, cientistas estão a trabalhar no desenvolvimento de polímeros de nova geração, plásticos desenhados desde o início para serem infinitamente recicláveis, sem nunca perderem as suas propriedades, tal como o metal. Um futuro onde o plástico também pode alcançar a imortalidade. Voltamos ao início. A cada segundo, 20.000 garrafas de plástico. O número é avassalador. É fácil sentirmos-nos pequenos perante uma escala tão grande, mas a viagem que fizemos mostra-nos que a mudança acontece uma garrafa de cada vez. Vemos uma última garrafa a ser apanhada, a viajar pela linha de triagem, a ser triturada em flocos, a renascer como grânulos e a ser tecida num fio brilhante. Esse fio torna-se parte de um casaco quente e confortável. A cena final mostra uma pessoa a usar esse mesmo casaco, no cume de uma montanha, a olhar para uma paisagem natural e imaculada. A reciclagem não é apenas uma tecnologia complexa que acontece em fábricas distantes. É uma escolha. É a ponte entre um ato simples, o nosso, e um resultado poderoso. É a prova de que podemos pegar num símbolo do desperdício e transformá-lo em algo duradouro, útil e até belo. E essa escolha, disponível para cada um de nós, tem o poder de proteger o mundo que tanto gostamos de explorar. Da próxima vez, vamos descobrir como são criados os materiais que, por desígnio, são feitos para durar séculos.